podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 395 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Ariel Yeager e ele com certeza vai chorar aqui lembrando dos clássicos do canal Propagando. Esse é o meu medo, na verdade, é a minha alegria, né, de poder relembrar e chorar. Eu sou o Ariel Yeager e estou aqui com o Chico Gabriel, que nesse podcast vai ser a voz da verdade para os louvores pentecostais. Olha, a voz da verdade me representa muito. Mas muito bem, eu sou o Chico Gabriel e eu estou aqui com o Paulinho, que hoje tive o privilégio de ouvi-lo cantar Oséias de Paula. Mas ninguém gravou, que pena. Pois é. E não é a ovelha que fugiu do aprisco, né? Graças a Deus. Não, mas claro que eu já fui, né, cara? Ele foi lá me buscar. Pois é. Muito bem, gente, olha que legal, começando 2020 com super novidade. A gente vai falar, eu ia falar músicas pentecostais, mas são os louvores pentecostais, é o termo correto que a gente precisa usar aqui, né? A gente vai fazer um panorama, a gente vai contar a história, ou tentar lembrar aqui das nossas memórias as músicas que marcaram o movimento pentecostal brasileiro. Olha só que interessante. E é muito legal porque aqui a gente tem o Ariel e o Chico Gabriel, que tem muita propriedade para falar sobre isso, porque cresceram nesse movimento. Eu cresci numa igreja tradicional e eu já me representei aqui num dos primeiros programas do ano passado, que a gente gravou com o Fábio Sampaio e com o Ricardo Alexandre, em que a gente fez a história da música cristã brasileira, mas dentro dessa linha mais tradicional, tentando achar uma raiz, uma linha condutora para poder falar da música cristã brasileira. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre as músicas que ficaram de fora daquela conversa, que são os louvores pentecostais, as músicas pentecostais, e a gente tá aqui com o Ariel e com o Chico, que vão nos ajudar a desenterrar esses clássicos da música cristã brasileira. E desemboca o vaso de glória, e desemboca o vaso de glória, e desemboca o vaso, e seja cheio até transbordar. Muito bem, gente, esse é um daqueles programas que sempre vão vir os comentários: faltou tal música, faltou tal coisa, faltou tal comentário. Claro que vai ficar muita coisa de fora, inclusive no programa do ano passado que eu gravei e o Chico me ajudou a editar. Enquanto ele editava, ele falava, enquanto ele editava não, acho que ele me ajudou a pesquisar as músicas, né? Chico? Eu fiz a capa, eu fiz a vitrine. Foi isso, verdade. Ele ouviu antes, né, da publicação, antes do programa editado, e ele ajudou a fazer a vitrine. Aí ele falou, vocês esqueceram um monte de coisa e tal, é normal esquecer. E hoje ele está aqui para ser criticado também, porque a gente vai esquecer muita coisa. E é importante deixar claro que muitas coisas a gente vai deixar de fora, ou é por desconhecimento, ou é porque a gente não lembrou. Porque foi feita uma pesquisa que a gente tentou resgatar década por década os cantores, as duplas, os conjuntos, as bandas que marcaram essas épocas, mas tem que entender que tem muito a ver com a bolha em que nós crescemos, né? Numa época pré-internet, né, gente? Sim, mas até assim, mesmo se a gente soubesse de tudo ou tivesse uma lista com todos os nomes, não seria fácil de falar tudo aqui no podcast também. Exato. O universo é bem vasto. Até porque essa realidade dos louvores pentecostais, a realidade mais antiga, né, dos louvores pentecostais, ela é uma realidade sem internet. Daí você tem muito os louvores crescendo dentro das igrejas, aquelas realidades mais regionais e você vê muita coisa autoral de pessoas que estão ali nessa oficina que a gente chama de igreja, né? Onde a gente aprende a tocar, a cantar e se desenvolver musicalmente e tal. E que acredito ser a realidade do Chico, assim como foi a minha. Exato. E é importante pensar nisso porque, assim, às vezes a realidade do Chico e do Ariel, que estavam aqui no Sudeste, vai ser muito diferente da realidade de alguém que cresceu num universo pentecostal no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste ou até no Sul do país. Porque, imagina, né? Antes da internet, como que essas coisas aconteciam? Ou a pessoa meio que estourava nas paradas de sucesso
sucesso gospel, e a gente acabava tendo acesso a eles indo na livraria evangélica da nossa cidade e conhecia aquele disco, levava pra casa, aprendia a música e ensinava pra igreja, ou acontecia de a gente fazer uma visita em outra igreja de outra região, aprender aquela música do jeito que aquelas pessoas cantavam, trazia pra nossa igreja, cantava do jeito que a gente aprendeu, e aquilo se tornava parte do cancioneiro daquela igreja. Então, assim, a forma como que essas músicas eram distribuídas e a gente tinha acesso a elas era muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje também não é muito fácil, porque hoje a oferta é tão grande, né? A quantidade de músicas, a quantidade de coisas sendo lançadas todos os dias é tão grande que também começam a ser formadas essas bolhas que são diferentes. Então tem que entender que o que a gente vai falar aqui vai ser visto a partir do nosso olhar, da nossa realidade, e talvez você se identifique com alguma parte do que a gente vai falar aqui. A questão da distribuição também, a gente tem que lembrar que havia outras formas antes, né? Antes pra internet a gente tá falando. Ou você ia em loco, por exemplo, sei lá, na Conde de Sarzedas, em São Paulo, que era o centro pentecostal, onde tinha as gravadoras, as livrarias, até hoje, né? Inclusive, estão lá. E muitos cantores faziam apresentações ou lançamento dos seus discos ali, na porta da livraria, sabe? Então, colocava a caixa de som e cantava. Então, às vezes a pessoa ia lá, ouvia, por exemplo, tem um amigo que falou pra mim, que chegou e falou, eu lembro uma vez que eu fui o cara que levou pra minha igreja a música Soldado Ferido, porque eu cheguei lá, o Júnior tava cantando, lançando o disco dele lá na frente, né? Então, ou seja, eu não faço ele chegava... ideia do que você tá falando, Chico. Cara, é um clássico. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. É muito clássico. O Soldado Ferido é muito clássico do Júnior. Inclusive, é um Júnior? O nome do cantor é Júnior? É, Júnior. Tava fazendo a pesquisa e tava tentando lembrar do Soldado Ferido e tal. É uma música que fez muito sucesso na época, assim. E, cara, eu cantei muito essa música também. Uma grande maneira de distribuição das músicas, assim, falando anos 80, 90, eram as rádios evangélicas que eram, bom, não tem como não falar, por exemplo, da Marumbi, ou mesmo da Novas de Paz, assim, que eram as que disseminavam as músicas, assim, né, pra geral, pra nação inteira, né, que eram ondas curtas e chegava até em outros países e tal. Então, acho que essas eram formas de distribuição bem grande, assim. Eu conheci muita coisa, ou muitos discos ou fitas que eu comprei na minha vida eram influenciados pela Rádio Marumbi. Eu ouvia, gostava e ia na livraria procurar. Às vezes não tinha chegado na livraria ainda. Eu tinha que esperar ou encomendar. Mas tava tocando na rádio. Cara, minha realidade é muito diferente, cara. Eu nasci num berço cristão. Eu nasci, por exemplo, com Voz da Verdade, com os vinis do Voz da Verdade. Quando eu nasci, meu pai tinha o Facho de Luz, Vem Buscar, Sangue Cor Púrpura, Um Grito de Liberdade, que são um dos primeiros álbuns do Voz da Verdade, e eu pegava esses discos de vinis na mão, assim, botava no tocador de LP. Foi a experiência que eu tive com os primeiros louvores, assim, pentecostais, que na minha cabeça eram só louvores da igreja, que não tinha música, só louvor, eram músicas. Como eu disse, eu convivi muito pouco com essa realidade. E Voz da Verdade eu fui conhecer na minha adolescência já, quando meu pai comprou um aparelho que tocava CD. A gente não tinha ainda para ele tocava CD, que ele tinha aquele carrossel de CD e tal, você colocava 3 CDs ao mesmo tempo, ele girava entre si e tal e tocava. Sim. E o primeiro disco que eu ganhei foi no Amigo Secreto, no fim do ano, né? Porque meu pai comprou no fim do ano, e aí teve um Amigo Secreto, eu ganhei o disco Majestade do Voz da Verdade. Majestade, estou aqui para te adorar. Quero exaltar teu nome sobre o céu, a terra e o mar, pois só tu és santo, teu poder é real. Esse eu decorei. Porque eu só tinha ele, era o único CD que eu tinha em casa, então eu decorei as músicas, eu achava muito esquisita, porque não era uma realidade muito diferente da minha. Se você tiver esse CD Majestade ainda, procura que eu tô na capa do CD. Ah, não. Sério, eu tô ali no meio daquela multidão. Olha esse Chico, cara. Olha esse Chico. Eu tô na frente do palco quando tiraram essa foto. É lógico, tem muita gente. Mas deve ter na internet, cara, vamos lá. Eu fui no lançamento passado, que era antes do Majestade,
Majestade eu não me lembro qual que era. Não, cara, quando a Deus... capa são eles de costas, virado pra foto e um fogo subindo assim atrás. É essa capa que eu tinha. Hein? O Majestade é onde tiraram a foto e eu apareci no seguinte, porque a foto que apareceu na capa do seguinte foi feita no lançamento do Majestade. É isso. Coração Valente. Mas Coração Valente tem milhares de pessoas na foto. Tô na Coração frente. Valente mesmo? Ah, mas aí é difícil, não tem definição essa foto pra gente ver o Chico aqui. É assim, eu sei que eu tô aí porque quando ia ter lançamento, eles faziam cartazes e distribuíam nas livrarias evangélicas que tinha. E tinha um cartaz que era bem grandão e era a capa do disco. Ou seja, um cartaz grande e eu consegui me achar fácil. Ali eu sabia que eu tava ali na frente, aí eu consegui me achar, mas do CD é bem difícil mesmo. Informação errada aqui, pedimos perdão aos nossos ouvintes. Quem procurou no Google, desculpa aí o tempo. Ah, é mesmo, cara. Aqui, ó. Coração Valente. Nossa, tem muito pontinho aqui, cara. Não tem como ter você. É só pixel, não tem. Chico Tá pixel. vendo? Ó, tá vendo? É que bem na frente, no centro, tem um cara de macacão. Não sou eu. Eu estou do lado dele. Não, é um cara de suspensório, é isso? Ah, é Camisa macacão, branca, tá de suspensório. macacão. Ou sou eu também, porque eu tava de macacão nesse dia, mas eu acho que não sou eu aí, não. Você tava no gargalo mesmo, cara. Lá assim, voz da verdade, cadê você? Assim, né? Eu vim aqui só pra te ver. Tava nessa. Exatamente. Cara, mas como um grupo conseguiu, né? Olha só, eu acompanho a Voz da Verdade desde que eu nasci. Meus pais acompanham a Voz da Verdade desde que eu nasci. E quando foi lançado o DVD do Voz da Verdade de 30 anos, eu pensei, caramba, cara, quanto tempo já, né? Eles regravaram algumas músicas no DVD e eu era apaixonado por aquele DVD, cara. E foi, acho que nessa época que começou a época das músicas dos filhos dos integrantes, né? Do Voz da Verdade. Sim. Tem como é que é o nome? É o Moisés o nome dele? Moisés é o pai. Moisés é o pai, isso. Daí O começou Moisés, as músicas dos Moisés filhos, é o assim. sobrenome da Isso, família. é Carlos Moisés, não é? O Carlos Moisés é o Carlos, depois tem o José Luiz, né, que são os Moisés. cantores principais, exatamente, Moisés. Depois vinha Entendi. Elizabeth Moisés, vinha não sei o que lá Moisés, entendeu? Vinha vários. E Voz da Verdade aqui, na sua cronologia, Ariel, você colocou anos 70, né? Então ele foi fazer 30 anos aqui no comecinho dos anos 2000, provavelmente. Eu não sei quando é que... Isso. Só pra encerrar esse do Voz da Verdade, Voz da Verdade, o primeiro lançamento deles é em 78, que é o LP Quem é o Caminho, que chama. Então, o mas LP 78 deles. não foi a fundação deles? Não foi quando eles Não, foram o fundados? primeiro álbum foi lançado em 1978, Quem é o Caminho. Aí depois 79, eu sei porque eu fico pensando, eles, quando eu nasci, eles já tinham LP gravado, entendeu? Nesse nível, assim. Majestade sempre te louvarei. E é daí que vocês começam a lembrar, então, das músicas que vocês tiveram contato, né? Você falou do Oséias de Paula, né? O Eram Sem Ovelhas. Eu tive acesso a ela, não cantava na minha igreja, mas eu conhecia a música, eu sei cantar ela. Me lembra muito o estilo de música que meu avô gostava e tal. E eu lembro que meu pai deu uma fita pro meu avô, que era do Oséias de Paula. E meu avô não era cristão, ele cantava aqueles cantores dos anos 50 e 60. Meu avô gostava de cantar, ele tinha um vozeirão, né? Ele cantava, eu lembro que meu pai, pra tentar evangelizar e tal, deu a fita do Oséias de Paula e meu avô ouvia, mas era esse estilão, assim, anos 50 mesmo, aquele vozeirão, né, forte, clássico, aquela música bem estilo hino tradicional, né? É a partir daí que vocês começam a lembrar onde começa essa timeline aí da música pentecostal, certo? Se você pensar em Oséias de Paula, ele é o que reinfluenciou uma estética musical depois na igreja, porque antes dele você tinha os famosos barítonos tradicionais, assim, você vê Luiz de Carvalho, que vinham daquela estética dos seresteiros, né, dos boêmios que cantavam com voz mais graves e tal. Aí certo. Veio, por exemplo, a Oséias de Paula e já veio já aplicando um tenor, já que é uma linha mais alta de voz e dando mais força para aquelas canções, né? E aí ele já começou a influenciar muita estética que veio após ele, assim. E ele ficou muito tempo, até porque as músicas antes, elas tinham uma durabilidade maior. Então vamos pensar, eu não tenho... Você sabe quando que foi lançado Sem Ovelhas, por exemplo?
exemplo? 73. 73, ó, eu tava aqui em 90 e pouco cantando como se fosse contemporânea, bem atual. Então, né? mas é isso porque é uma cultura da igreja, né? A igreja, Sim. ela vem cantando músicas que são muito antigas. Por exemplo, quando eu pesquisei alguns louvores que eu me lembrava, assim, bem remotamente, quando você fala louvores pentecostais antigos, pra mim, a minha cabeça vai muito longe, assim, nas memórias mais remotas. E daí, eu lembro dos louvores, mas eu não sei quem canta. E daí, quando eu fui pesquisar quem canta, eu vi que tem muita coisa de um grupo chamado Dedos de Davi, que a gente já vai chegar lá, que tá cantando na igreja pentecostal, ou pelo menos até onde eu ainda frequentava, cantava até lá, sei lá, 2000, 2005, as pessoas ainda cantavam e eram tipo clássicos, assim, que, sei lá, os jovens quando saíam pra algum acampamento, se reuniam pra cantar, assim, junto, sabe? Então é coisa assim que, tipo, eu nem imaginava que Dedos de Davi era um grupo que tinha esse nome, que criaram as músicas mais clássicas que eu conheço, né, hoje em dia. Entendi. Fala uma, por exemplo, que eu não lembro desse grupo. Oliveira verdadeira. Jesus Cristo Ele foi enxertado através da fé. Cara, mas essa música é incrível, cara. Eu cantei muito, assim, chorei muito com ela também. É que assim, o pentecostal, ele dá bastante ênfase em questão à ação do Espírito Santo, né? Então, Sim. questão do fogo, os dons de línguas, profecia, etc. Aí, então, as canções pentecostais costumam também dar muito ênfase nessas características do Espírito. Então, você vê muita coisa falando de fogo, você vê muita coisa falando de adorar e falar em língua e profetizar. Então, a temática sempre está dentro desses quesitos, varia bastante, lógico. Se você pensar em músicas mais antigas, que tinha uma questão mais de adoração, exaltação a Deus, por exemplo, ou de falar do cotidiano, ou até tinha um tom teológico nas canções, de ensinar mesmo através das músicas, mas em geral era mais de adoração. E aí você vai pensar no próprio Luiz de Carvalho, no Oséias de Paula, que cantava muitas coisas bíblicas assim, né? Sem ovelhas é basicamente cantar uma parábola que Cristo já tinha contado. O que eu percebo desse movimento é que essas questões do espírito, esses argumentos da música evangélica que fazem referência ao movimento, assim, do espírito, do fogo e tal, como a gente estava falando, eu percebo isso mais nos anos 90, que é onde eu imagino, na minha pesquisa onde eu vi, que é o boom, assim, que teve os cantores que a gente conhece até hoje, assim, que são os mais conhecidos. Eu acho que nessa primeira fase, assim, da música pentecostal, ela é mais poética. O Oséias de Paula, como você estava falando, é um cara que cantou parábola e cantou coisas muito românticas a respeito de Cristo, a respeito da cruz e tal. Sim, tem uma música que chama É Assim Que Eu Te Amo, Jesus. E ele fala, eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo como é forte o meu amor. Cara, é muito romantismo, assim, trazendo Cristo pra um lugar apaixonante de quem tá cantando. Mas e tal. por que então que a gente considera ele como louvor pentecostal? Porque ele era de uma igreja pentecostal, né? Será Exato. por isso? Assembleia de Deus, Ele é da Assembleia de Deus, então a gente vai trazer eles dentro dessa linha pentecostal. Eu acho que além deles terem crescido na Assembleia de Deus, essas músicas vão reverberando pelas décadas, né? Como existia, não sei, né? Tô sugerindo, acho que como existia uma falta de louvores, assim, autorais, como você não tinha muita expressão musical, esses louvores foram passando de geração em geração e está sendo até hoje uma forma de referência para os novos louvores, né? Com exceção agora anos 2000, 2010 e tal, que a gente tem outras referências externas, americanas e tudo mais. Essa forma de reverberar a música dentro da congregação, por exemplo, a gente tá falando da década de 70, Oséias de Paula e Voz da Verdade fizeram músicas muito poéticas, muito românticas, que eram bonitas de se cantar na congregação. Então isso foi correndo durante os anos, assim. Então acho que isso e hoje o movimento virou, né? Ele se reformou, a gente tem o neopentecostalismo, que a gente traz outros artistas pro meio, né? Esse movimento do início é importante por isso, porque tem uma expressão romantizada do evangelho muito forte, né, do artista fazer aquilo que está no coração e não aquilo que, como o Ricardo Alexandre fala, né, que a encomenda, né, da arte que você faz por um público, você faz porque você gosta, porque você acha aquilo e daí isso acaba tomando uma expressão durante os anos, né? Porque essa coisa da bolha é muito interessante, da bolha pentecostal com a bolha tradicional, porque assim, eu fui criado ouvindo e cantando Vencedores por Cristo. E eu já falei
com amigos meus de igrejas pentecostais que nunca ouviram falar de Vencedores por Cristo. E pra mim isso é um negócio tão absurdo. E é normal que vocês vão ter outras músicas, outros cantores que eu nunca ouvi falar, eu não tenho noção, e isso é um absurdo pra vocês, porque como assim? Nós somos cristãos, crescemos na mesma época, temos quase a mesma idade e a gente conhece coisas tão diferentes, né? Isso é muito louco. Você falar pra mim que não conhecesse Voz da Verdade, assim. Aí pra mim seria um absurdo. Seria sabe? muito Então, mas absurdo. eu só conheço Voz da Verdade por causa dessa coincidência de ganhar esse CD. Porque eu não tive mais nenhum contato com Voz da Verdade na minha vida, sabe? Então, assim, tem muita gente de uma igreja tradicional que tá ouvindo esse programa pra conhecer que com certeza nunca ouviu falar de Voz da Verdade. Sim, Pra você pode parecer absurdo, mas é realidade muito diferente. É muito louco isso. Não é pior nem melhor, é só diferente. Muita coisa eu comecei a conhecer anos 2000 pra cá, né? Assim, de linha. Eu sei, por exemplo, quando foi minha curva de aprendizado musical. Porque eu lembro um dia, né? Eu sempre cantei Voz da Verdade, sempre, porque era minha maior influência, porque era a banda mais jovem que eu conhecia, assim, sabe? Tipo, no meu auge dos meus 12, 13 anos, era o que tinha de mais moderno, assim, né? Tipo, cantava rock, cantava samba, sabe? Então, eles eram bem ecléticos, né, cara? Acho que foi isso que trouxe eles pra onde eles estiveram por muito tempo, né? Mas E assim, aí- eu também não sei quanto é verdade, mas eu lembro que quando eu tive acesso ao disco do Voz da Verdade, algumas pessoas disseram, toma cuidado, eles são de uma seita esquisita aí e tal, né? Mas eu não isso sei foi de em que que igreja ano? eles são. Isso foi em anos que ano? 90. O que mais pegava, assim, é que na época tinha muita lenda urbana, vamos dizer assim. É mais Então, que não tinha exato. tanto. Não vamos falar nem que é fake news, porque era mais lenda urbana, coisa que ia passando pra lá e pra cá e tal. Não tinha como você ter acesso à verdade e nem à mentira tão facilmente. E nem a Voz da Verdade. Exatamente. Mas assim, o que diziam deles é que eles não criam no Espírito Santo. Doce, doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Né? Isso, exatamente. negócio, Essa não criando era a Trindade, né? Não tinha Essa é a principal coisa que pegava com a Voz da Verdade. Então, tinha muitos pastores que proibiam exatamente de tocar a Voz da Verdade na igreja. Eu, por isso exemplo, mesmo. eu fui num dos lançamentos e eu lembro que foi algumas pessoas da minha igreja, de outra igreja também, outra Assembleia de Deus, aproximadamente uns 20, 25 pessoas da outra igreja. Quando voltou, todos imediatamente ficaram de banco, porque o pastor ficou sabendo que eles foram lá e colocou todo mundo de banco porque não era para eles ter ido no show do Voz da Verdade. Para quem Entendeu? não está acostumado com o vocabulário igrejês, ficar de banco é o quê, Chico? Não, ficar de banca é você não poder participar de nada da igreja. Você pode ir lá, sentar no banco da igreja e assistir. Se você faz parte dos jovens, você não vai poder cantar com os jovens. Se você é músico, você não vai poder tocar. Você não pode participar da Santa Ceia e assim por diante. É Sim. como se fosse uma penalidade, assim, né? É uma Um disciplina, tempo específico, dependendo do quão grave foi a sua infração nesse caso. Exatamente. Mas eu já vi um músico, eu fui músico por anos, né, na Assembleia. Um músico subir pra cantar, né, um guitarrista, era muito legal, a gente tocava muito Voz da Verdade, até que um dia o pastor falou, olha, a gente não vai tocar mais, porque tinha a lenda urbana que chegou até a minha igreja, que eles acreditavam só em Jesus Cristo e não na Trindade. Eu acho que... É isso mesmo, cara. É isso mesmo, O negócio é. espalhou. E daí acontece que o cara subiu pra cantar e no meio do playback, assim, né? Tinha muito essa cultura do playback de bota faixa 6 aí, sonoplasta, e daí, tipo, Não é você assim vai e mais, começa Chico? a cantar. Não é exatamente assim mais, Chico? Tem o playback? As pessoas levam playback pra cantar na igreja? ainda ou Sim, mas é que agora toca direto do celular. não? Olha só, a pessoa cara. conecta o celular lá. Olha só. Entendeu? Não, daí ele subiu pra cantar. Quando começou a cantar, que o pastor sentado, né, percebeu que era a Voz da Verdade, ele pediu pro sonoplasta parar a música na hora e pediu pra ele descer e explicou, olha, gente, eu já falei pra esse músico X que não era pra cantar a Voz da Verdade, como ele está cantando, a gente está encerrando a participação dele aqui. E, é assim, né, causou Desconforto. um transtorno. Um transtorno, um desconforto ali na hora. Mas foi na hora, assim, na lata. Foi na Não, lata, na hora. levanta e resolve, né, cara? Levanta e resolve. Mas vamos lá, gente, ó. Voz da Verdade parece que marcou muito a vida de vocês Então, mesmo. eu Mas acho já que deveria temos- ter um podcast só de Voz da Verdade. Só do Voz da Verdade. entendeu? Então vamos fazer esse aqui mesmo, só do Voz da Verdade, depois a gente volta a falar dos outros. Música pentecostal brasileira, Voz da Verdade. Voz da Verdade, exatamente.
Aí ainda na década de 70, vocês colocaram aqui Shirley Carvalhais. O que ela representou aí na história? A Shirley Carvalhais foi a que mais vendeu os discos, né? Nos anos 80 e 90, cara. Acho que... Ela já tá entrando nos anos 80, né? A gente tá falando de anos 70, mas acho que já talvez finzinho dos 70, começo dos 80, né? Isso. Ela fez sucesso nos anos 80 e 90, mas ela começou a carreira nos anos 70, né? Eu coloco 70 porque tem muita dessa influência também do início, né? Mas ela fez muito sucesso e eu acho que ainda faz, né? Eu fiz teatro durante alguns anos e numa peça a gente cantava uma música dela, assim, das antigas. Então é uma influência muito grande em todos esses anos, né? Você ouvia bastante Shirley, ou Chico? Como é que é a sua relação com essa artista? Eu ouvia bastante porque o pessoal da igreja cantava bastante, assim, até depois dos anos 90 mesmo, que começou a aparecer mais a Shirley, assim. Eu não lembro de quando que ela começou a gravar, você lembra? Não lembro. Nas pesquisas é, assim, década de 70, deixa eu ver. Tem Acima das Estrelas, 1977. 77? No finalzinho. Ela era bem diferente do que é hoje, cara. Naquela época. Você tem um disco 77, depois 78, depois 79, depois 80, 81, 82, 73, 84, um monte por ano, assim, cara. Imagina. Cara, mas isso ainda... há 40 anos. É que assim, a gente vê mas mesmo assim não pega, por exemplo, o cantor tipo Josué Barbosa Lira. Não sei se você conheceu, mas obviamente você conhece a obra do cara, porque o cara chegava a gravar 9 LPs por ano, sabe? Que é isso, mano? Eu lembro que eu tava na casa de um amigo meu e eu encontrei um LP que era em comemoração ao 120º LP de Josué Barbosa Lira. Caramba! Olha aí, isso é inspiração divina, hein, cara? Então, e o pessoal fala de Rolling Stones, U2, que grava um monte de disco. Quem é U2 na fila do pão de Josué Barbosa Lima? Exatamente. Até o meio pentecostal, eles têm bastante coisa do corinho, sabe? Que é aquelas pequenos trechos de música que se cantavam em loop, né? Ficava cantando, depois emendava com outro, que emendava com outro. É tipo um refrão de uma música, né? Um estribilho. Né? Exatamente. E Josué Barbosa Lira é o maior compositor de todos esses corinhos que se cantavam, entendeu? Olha só. Caraca, então, se for pensar, a maioria desses corinhos que se cantavam eram do Josué Barbosa Lira. Posso citar um de repente aqui, que justamente esse não vai ser, mas... alguém vai me malhar ali. Mas você pega aqueles corinhos, sei lá... Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas, santo é. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas, santo é. E eu lembro que era tudo que tocado em sol maior. Então, desses dava pra emendar em vários outros, assim. Era um momento de louvor, era com os corinhos. Aí os discos dele eram coletânea de corinhos, assim, será? Porque, né, tem que ter mais daí conteúdo, né? Não dá pra ser só 10 músicas. Se forem curtinhas, a não ser que ele fique repetindo durante 3 minutos pra dar o tempo de uma música. Não, eram mais curtos. Eram mais curtos, por exemplo. Uma música padrão, não vou dizer o padrão, mas 2 minutos era aceitável pra uma música, né? Então, você foi pensar em introdução, algum arranjo no meio, um coro e um refrão, já era, entendeu? Eu acredito que elas se chamam corinhos porque eram músicas só de coro, né? Porque tinha essa questão da congregação poder cantar junto e todo mundo ao mesmo tempo, em repetição e tal. Você vê que as repetições das músicas modernas hoje em dia não é tão novo assim, uma coisa tão nova. Que os corinhos eram exatamente isso, essa cultura de vamos cantar todos juntos, uma coisa que seja fácil e que a gente consiga cantar outros coros que sejam, tipo, pequenos e fáceis de cantar e que a gente faça em conjunto, né? E que dê pra bater palma, né? E que dê pra bater palma, sucesso, é. Tá isso é a realidade de vocês. No meu caso, não podia bater palma, não. Isso é uma coisa que eu tenho saudade de fazer, que é bater palma nos louvores, assim, porque hoje em dia não dá pra bater palma com worship, né? Então... o máximo que dá é fazer o ritmo da bateria, né? Você bate junto com a caixa da bateria e tá tudo certo. Primeiro, terceiro tempo tá certo. Então, Você vê que também é uma influência do movimento, né? Não do movimento na questão figurativa, mas movimento real, assim, das pessoas dançando, batendo palma. Isso é muito
muito pentecostalismo pra mim, é uma coisa que marca muito. Tem até as expressões, né, os canelas de fogo, as pessoas que gostam de realmente dançar, então você vê que ali por volta dos anos 80 e 90, você já começa a ver mais ritmos nessa pegada, né, de repente do forró, da coisa mais agitada. Sim, então tem muito sim, corinho que foi pra esse lado, justamente pela questão do movimento, de se fazer ali de uma coisa mais junta mesmo. A própria influência nordestina nas igrejas, eu acho que contribuiu pra isso, né? Sim, sim. Aqui tem fogo, aqui tem glória e tem renovo. Tem um sapato de fogo que está sobre meus pés. É que esse fogo vem da parte de Deus Pai. Ele é o monte Sinai que um dia foi Moisés. É que esse fogo vem da parte de Deus Pai. Ele é o monte Sinai que um dia foi Moisés. O altar na mega. Mas isso identifica muito o movimento pentecostal na minha cabeça, principalmente nessa época, nos 80 e 90, que eu cresci, porque a gente era proibido de bater palma e de balançar o corpo durante um louvor, durante uma música da igreja, um hino, o que quer que seja, para não se parecer com um pentecostal. Você tem uma ideia da coisa. Uau, cara. Meu Deus do céu. Não, isso é coisa Uau. de pentecostal. Até assim, não vai em igreja tal, porque lá eles são pentecostais. Aí como você sabe que eles são pentecostais? Aí eles batem palma, sabe? Eles dançam. Olha Isso só. é uma bagunça, né? A cabeça do tradicional, né? Assim, eu tô generalizando, mas eu sei que não é essa a cabeça de todo mundo nos anos 80 e 90. Mas é meio que uma linha que eu fui ensinado a acreditar, digamos assim. Então, assim, o bater palma, movimentos, danças e tal, coisa de pentecostal. Eu fui começar a bater... A minha igreja em si, a Assembleia de Deus, veio começar a bater palma a partir de 2010, pra você ter uma Nossa. ideia. Não podia bater palma na minha igreja. Eu lembro Uau. que eu era o contraventor da igreja, né? Que às vezes pegava o microfone pra fazer algum louvor e colocava a igreja pra bater palma e tal. E aí, no dia seguinte, o pastor falava, ó, se você for cantar, não faça a igreja bater palma, por favor. Nossa, que coisa! Era coisa assim. Mas Tinha depois- piadinha de que nas casas dos irmãos tradicionais a campainha tinha que ser no chão, né? Porque não pode levantar a mão nem bater palma. Eu cresci numa igreja pentecostal que chama Assembleia de Deus Ministério de Perus. Acho que a Assembleia de Deus tem muitos ministérios, né? Quando eu ia, eu acho que era novo ainda esse ministério. Não sei se ele era tão famoso quanto é hoje. Assim, famoso entre muitas aspas, né? Muitas pessoas não conhecem. Esse ministério, essa igreja, ele estava dentro de um bairro que era considerado meio que periferia da cidade onde eu morava. Então, eu vivi muito dessa realidade de viver um evangelho dentro da igreja de muito louvor, de muita palma, de muito movimento, de muito chacoalha, sabe? Então, pra mim, esse movimento de expressão corporal justificada na ação do Espírito Santo era muito comum. E os louvores, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Cara, era o que, vamos dizer, incendiava a igreja na questão do movimento, né? Então, pra mim, é muito comum. Tanto que depois que eu fui pra uma igreja que é mais tradicional, as pessoas achavam isso muito estranho, assim. Poxa, você tá ok com isso? Tipo, lógico, eu cresci dentro de uma igreja assim, né? Nada muito diferente do que eu não tenha visto. Eita, glória a Deus! Aleluia! Vamos caminhando na timeline. Eu sou o responsável aqui por puxar o fio da história pra gente entender como que essa música influenciou a igreja pentecostal brasileira e como que a igreja influenciou os cantores também, porque a partir daí a coisa vai se tornar um mercado, né, que é o mercado gospel, e a gente vê o cara fazendo aí mais de 100 discos e tal, e com certeza eles faziam isso muito pela paixão, né, por entenderem suas vocações de louvor e tal, mas é claro que isso virou um mercado, isso começou a dar dinheiro, eles começaram a ser chamados para cantar em diversos lugares, em diversas conferências. Vocês estavam contando para mim quando estavam aqui sobre o encontro Gideões, que acontece em Balneário Camboriú. Eu achei fantástica a história, que é um grande encontro pentecostal que acontece lá, que os cantores dessa época sonhavam em estar presentes e ser convidados para cantar nessa grande conferência, não é? A gente já vai estar entrando agora nos anos 80, eu acho que entra mais essa questão dos Gideões
Gideões e tal, né? Gideões Missionários da Última Hora. Do meio pentecostal é o maior congresso missionário que existe, no Brasil, pelo menos, que eu saiba, né? O tradicional evento de Assembleia de Deus, porque ele é de uma Assembleia de Deus, que era quem era responsável era o pastor Cisino Bernardino, que hoje já é falecido, mas foi ele o fundador do movimento. Quando ele foi para Camboriú, inclusive, a igreja estava bem defasada, estava com problemas financeiros, estava com problemas na membresia em si, e ele começou um trabalho de revitalizar a igreja. Entre esses trabalhos, ele incumbia pessoas de ir nas casas dos irmãos para fazer oração, para celebrar cultos. Ou seja, o que hoje as pessoas conhecem como célula, o Cisino Bernardino já fazia lá no finalzinho dos anos 70, né, entrando nos anos 80. E dali ele começou a organizar o primeiro congresso já foi em 82, já com a igreja já mais estabilizada. Aí ele decidiu organizar isso. Isso cresceu uma proporção tão grande, tão enorme, que virou uma grande vitrine não só para pregadores, como também para cantores. Então você pensa, um cantor que lançou o primeiro LP, se ele cantasse no congresso de Gideões, ele tinha trabalho o ano inteiro. Isso era certeza. Ou seja, ele ia ter convite o ano todo para cantar em várias igrejas aí, pelo menos na região sul, sudeste, estava garantido. Era o programa da Xuxa da época, né? Os cantores queriam estar no programa da Xuxa para ser convidados para fazer show, né? Isso tanto o pregador quanto o cantor. Então, se era um cantor, o cantor do Congresso de Gideões, o pregador, às vezes você não sabia o nome do cara. Falo porque eu via muitos cartazes assim. Vou dar um exemplo qualquer. José Maria, pregador dos Gideões, sabe? Era esse. Ele ganhava um selo, era então, uma chancela. Né? Era um selo. Exatamente. E aí, se pronto, esteve era lá, motivo. é bom. Ou seja, esse pregador é bom naquele quesito de pregação pentecostal, cheio de energia, cheio de força, cheio de tal, né? E os músicos também. Então, muita gente dessa época, provavelmente que a gente conhece, teve o seu boom no Congresso de Gideões Missionários lá do Balneário Camboriú. Com certeza, com certeza. Olha até que interessante. Um exemplo mais recente é o J.A., né? O J.A., ele começou a carreira pequenininho, assim, uma criancinha, e ele era, assim como muitos outros cantores dos anos 80, tipo Cassiane e outras cantoras que começaram crianças, né? O adolescentes, o J.A. começou e foi um adolescente, assim, que começou a cantar na igreja, começaram a entender que ele tinha muito potencial, até que levaram no Gideões Missionário, ele começou a tomar uma proporção muito grande até chegar nos Jovens Talentos lá do Raul Gil. Do Raul Gil, olha aí, tudo foi conectado. Foi onde ele tomou proporções, assim, né, tipo, nacionais, internacionais. Certeza que o Raul Gil mandava olheiros para os Gideões Missionários. Não, mas tem sim. Tem pessoas da equipe do Raul Gil que faz isso. Eles recebem muito material de pessoas que querem cantar, participar do programa em si, já receberam o meu lá, já em algum momento. Eu sei porque tem uma amiga minha que ela participou, ela não participou do programa em si pra disputar nada, mas ela já ganhou o contrato com a gravadora diretamente, né? E aí ela teve a participação, cantou no programa e tal, mas aí o Raulzinho, o filho do Raul Gil, veio aqui na igreja dela pra ouvir ela cantar, ver se era aquilo lá mesmo que ela tinha mandado e tal, no vídeo e tal. E não é um olheiro, né? É o olheiro nesse caso. Exatamente. Nesse caso, eu não sei se todos os casos são assim, mas nesse caso foi o filho do Raul Gil mesmo que veio pra fazer. Imagina a comoção na igreja, assim, né? O filho do Raul Gil tá aqui, vai ver a fulana cantar e tal. A pressão, imagina a pressão, né? Sim, exatamente. É uma coisa, exatamente. Eu faço os paralelos com o universo que eu conheço, né? Vem o dirigente do Real Madrid assistir um adolescente jogando nas divisões de base do Santos Futebol Clube, por exemplo, sabe? Todo mundo de olho nisso, assim, nossa, cara, olha só, ele vai ver aqui se vai levar um moleque de 14 anos pra treinar lá na Espanha, por aí vai. Deve ser uma comoção parecida, né, dentro desse universo. Exatamente. A Gabriela Rocha também teve esse caminho, né? Ela foi pro Raul Gil, e aí através do Raul Gil é que ela já é mais
mais recente, é de 2010, mas é o mesmo caminho. Uma vez me cadastraram lá no programa do Raul Gil, sem eu saber. Me cadastraram, um amigo meu, né? Um amigo meu me cadastrou. Cara, eu queria muito ter me cadastrado no programa, mas eu falei, cara, eu não vou fazer isso porque tem que gravar um vídeo X específico lá e tal. Eu falei, eu não quero. E daí uma amiga minha da igreja pegou um vídeo no canal Propaganda e mandou. E, enfim, não deu em nada, né? Obviamente. Eu não apareci no Raul Gil, nem me ligaram, nem nada. Mas tá tudo Por isso bem. que você não é um grande sucesso do mundo gospel hoje, né, Ariel? Mas se você digitar canal Propaganda no Google, eu vou parecer como um artista como qualquer outro, olha só. Olha aí. Por causa da internet. A internet é o melhor Raul Gil que existe, cara. Inclusive, se digitarem canal Propaganda, você vai aparecer antes dos outros artistas que existem no mundo, olha só. Exato. Por aí também. Viu, Ariel, se você quiser, eu arranjo uma boquinha pra você cantar nos Gideões. Não, valeu, cara. Obrigado. Eu tenho uns contatos aí. Você tem essa influência, Chico? Passa o contato que vai ter muito ouvinte querendo. Não sei se no palco principal, mas algum palco ali meio tipo paralelo. Rock in Rio mesmo? Tem palcos secundários? Tem os palcos secundários também. Isso aí eu não sabia, não. Eu sei porque, que existe assim, os Gideões, mas eu não sabia que era dividido em palcos. Tem o culto principal, né, que é a do plenária principal lá, vamos dizer, mas tem vários outros cultos paralelos que vão acontecendo, basicamente 24 horas de cultos lá, né? E assim, e também tem as pessoas que vão, montam sua barraquinha ali do lado, aproveita que tem movimento e começam a cantar ali, pra todo mundo ouvir e tal. Caramba, chega com a caixinha de som no carrinho assim e começa a cantar? Exatamente. Caramba, cara, isso é muito outro universo pra mim, mano. Eu não consigo imaginar. Mas vamos lá, gente. Andando o bonde dos anos 80 ainda, vamos dar aquela corrida. Mas eu acho que a gente tá passando um panorama legal, assim, do que representa o movimento pentecostal. Exato. E de como a música evangélica brasileira pentecostal acaba sendo influenciada por esse movimento como um todo, né? Porque é aquilo também que eu ouvi o programa do Ricardo, né? A música é uma expressão de uma cultura. Então, a cultura gera o artista, gera a expressão musical, né? Então, você acaba tendo essa influência toda. Os Gideões Missionários, a influência que ele teve pra música pentecostal é grande, e ela é grande até hoje, assim. Então, você tem pessoas que são lançadas até hoje no meio pentecostal através do Congresso de Gideões Missionários. Mas eu lembro, não sei se hoje acontece muito isso, mas anos 80 e 90, uma coisa que acontecia muito, o que a gente vê hoje é por exemplo, o hit do verão, o hit do carnaval, sabe? Que todo mundo, se a música for o hit do carnaval, ela vai ser tocada o ano inteiro, né? O ano inteiro, e você vai tampar os ouvidos na rua porque você não quer ouvir mais. Acontecia também se de repente você conseguisse o seu hit dos Gideões Missionários. Né? Então muitas equipes, muitos cantores ou duplas, até corais, eu sei disso, faziam composições específicas para serem cantadas lá. Ou falando da temática Gideões, né? E que você olhar fora do contexto do congresso, você fala, o que essa letra tem a ver? Mas tem a ver porque ela é praticamente uma música institucional, né? Ela era cantada nas outras igrejas, assim, aleatoriamente, sabe? Falando. Eu já tive o privilégio de cantar com o Ariel, né? Num vídeo épico aí. Uma música que foi composta para ser dos Gideões Missionários. Deixa eu explicar o contexto. O Ariel, no começo do canal, ele cantava as músicas clássicas do movimento pentecostal, né? E ele tinha muitos seguidores e pessoas que assistiam o canal que gostavam muito dessas músicas. E o Chico era uma dessas pessoas que assistia o canal do Ariel. E o sonho do Chico era cantar uma dessas músicas dos Gideões junto com o Ariel. Aí o que ele fez? Ele pegou o vídeo do Ariel e gravou ele, Chico, cantando e editou como se ele estivesse fazendo um dueto. Olha que coisa mais singela. Ah, cara, o Chico é muito amor no coração, cara. Obrigado por esse presente. E ele cita com uma tranquilidade, dizendo que cantou junto com o Ariel a música do Gideões. Vamos ter que colocar... Ô, Chico, vamos subir esse vídeo pra algum lugar. Vamos colocar aqui na descrição do podcast, vamos? Tenho provas em vídeo disso daí. Missões está no coração de Deus. Gideões, as almas estão acenando as mãos. Quem poderá levantar as mãos e dizer: estou pronto
É lógico que eu fui fazer essa associação bem depois, observando o que era cantado lá atrás e percebendo assim. Realmente tinha muitas canções que tinham sido compostas e que eu também já cantei na igreja, coloquei em grupos da igreja, porque sempre para cantar em algum culto de missão, para cantar em algum evento assim, e que parecia bem cabível, né? Mas que você observar bem a letra, ela foi feita para aquele congresso específico lá dos Gideões Missionários. Mas as pessoas, elas faziam essas músicas com temas gideões na esperança de serem chamados para cantar no congresso, né? Não é isso? Sim, muitos deles sim. Grande maioria sim. Vocês estavam comentando comigo quando a gente se encontrou pessoalmente e falou sobre esse tema, aí vocês disseram que existem dezenas de músicas com temas gideões e muitas delas nunca chegaram a serem cantadas no congresso, né? Eram pessoas na esperança de serem chamadas. Isso é muito louco. Exato. Cara. É porque a pessoa gravava o LP e colocava essa música no LP. Pra que, com a esperança de que alguém de lá ouvisse, aí se tocasse. Olha que música legal, lá. O tema do nosso congresso, né? Olha só. Exatamente. É porque assim, se eu falo pra você Gideão, você vai pensar na história de Gideão da Bíblia, o juiz, né? E que, assim, não tem uma associação tem, lógico, né? Pelo nome vai ter associação com o que eles fazem lá. Mas a música em si não dizia a história do Gideão juiz, né? Falava de um evento missionário. Gideão era sinônimo de missionário. Todas essas canções que davam essa atribuição a Gideão como missionário foram feitas para cantar lá. Algumas foram, outras foram apenas em tentativas, e eu acredito que outras foram apenas influenciadas pelo tema. Gideões, missionários da última hora. Temos que caminhar pro fim, apesar de estarmos apenas no começo. O tema é muito vasto, eu acho que é muito interessante, mas todas essas histórias, assim, que vocês estão contando são muito ricas e fazem parte de todo um contexto, e é muito legal entender como isso aconteceu na vida de vocês, e acho que na vida de muita gente que viveu essa mesma época, né, até entrar aqui nos anos 2000, e eu acho que a gente pode dar uma pincelada, assim, em alguns cantores que foram marcantes na vida de vocês, e como eles influenciaram o movimento pentecostal, mas a gente tentar não se prender tanto em cada um deles, tentar entender. Pra mim, quando eu penso em música pentecostal, a pessoa que vem na minha mente, cantando, com toda aquela energia, é Cassiane. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Não tem como. Cassiane, pra mim, é o símbolo da música pentecostal para mim, né? Não sei se para o movimento pentecostal, que tá aí ainda na atividade, pelo que eu imagino, né? E foi alguém que marcou realmente esse movimento. Quem pra vocês, além do Voz da Verdade, Oséias de Paula, marcou o movimento da música pentecostal brasileira? Cara, pra mim, é que assim, eu sou músico e cresci na Assembleia, tipo, tocando e cantando, né? Acho que o Chico também. E a gente fazia muito louvor da Cassiane, fazia muito louvor da Lauriette. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Que era assim, a Lauriette, cara, eu fui pesquisar e ela começou na década de 80 e a gente canta coisa dela, tipo, até hoje, assim, anos 2000 e tal. A gente cantava, né, na época 2000, né? Eu tô falando até hoje, a gente tá em 2020, acabou de entrar numa década nova. É. Mas marcou muito pra mim a Lauriette, Cassiane, marcou Soraya Moraes, Rose Nascimento, Cristina Mel, todos esses artistas foram muito importantes. Elas meio que se juntaram, não sei se todas essas, mas o grupo Voices dos anos 90 é meio que Fernanda Brum, não é? Não era Cristina Mel, Ludmilla Ferber, essa turma aí, não? Pra mim, era todo mundo tava junto lá, tipo... Não, Voices não. Voices eram cinco cantoras. O grupo Voices era composto de cantoras da MK. Marina de Oliveira, Fernanda Brum, Lislane e Eichla e Josiane. Acho que a Josiane exatamente. Fez carreira solo também, Eichla fez, tá aí até hoje, Fernanda Brum. Todas fizeram. Todos fizeram carreira solo. Eu conheço pouco. Lógico, umas se estenderam mais que outras, mas todas fizeram carreira solo, né? Então pisa no inimigo e ele não vai te abater.
assim, o que pra mim marcou, é lógico, é como o Ariel disse, a gente tocava pras pessoas cantarem. Era muito aleatório, assim, né? O que ia tocar. Às vezes uma irmãzinha ia lá, cantava Lauriette, outra ia lá, cantava um Oséias, outro ia cantar um Voz da Verdade, outro ia, cantava, sei lá, Mara Lima, né? Matos Nascimento, né? Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorando, geme, chora. Levanta a sua mãe, levanta a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme, chora. Exatamente. E Matos aí... Nascimento é pesado, cara. Eu gosto tanto desse timbre. O cara é muito bom. O Matos, costumo dizer, o que o Tales, salvo as devidas proporções de mídia, né? Mas o que o Tales foi nos anos 2000, aí 2010, foi o Matos Nascimento na época. Porque foi uma explosão muito grande, cara. Ele veio, assim, aquela questão de crescimento meteórico, né? O Matos surgiu, lançou um LP, junto com esse LP também tinha um testemunho de vida, tal, que ele contava nas igrejas, como foi a conversão. Tem até aquela coisa de ser ex-músico do Paralamas do Sucesso e tal. É mesmo? Isso eu não sabia. Ele tocava trombone. Mas era então é tipo o Tales mesmo, cara. O Tales era do Jota Quest. Exatamente. Matos Nascimento fez muito frila, né? Ele também fez muito frila de back vocal e tal, de músico mesmo, até ele começar a compor e a fazer umas músicas autorais, assim. Então, e assim, do mesmo jeito que o Tales, o Matos também era um músico completo. Ele tocava tudo, ele cantava muito bem, ele fazia as vozes, Então, quando ele lançou uma coisa, primeiro disco dele, ele veio totalmente fora do que tinha no mercado, né? do que as pessoas ouviam. Então, tinha aquela coisa de muita gente torcendo o nariz, tem muita bateria, outras pessoas... Tem muita metaleira, exatamente. Né? Desculpa, metaleira aqui é instrumento de sopro, que eu chamo de metaleira, né? Que é o trombone, trompete e tal. Sempre tinha um triozinho de metais, né? Ali um trompete, trombone, um sax e tal, né? Então, é legal as músicas dele, eu lembro alguma coisa. E quando ele veio com essa estética, puxa vida, explodiu, né? Até porque não se tinha nada. Eu mesmo fui muito influenciado pelo Matos Nascimento. Até a questão dos melismas que ele fazia, que não, se você ouvir hoje, tá muito defasado e tal, mas na época, é lógico, já tinha, por exemplo, um Álvaro Tito também, que fazia muita coisa à frente do seu tempo. E Álvaro Tito é outro que se influenciou com Oséias de Paula, veio dessa linha do Oséias de Paula, de ser um tenor, cantar lá em cima, nas alturas, canta até hoje, incrivelmente alto, ficou ouvindo e fala, como esse cara consegue, né? ele já tive a oportunidade de comer pizza com ele, uma vez que ele veio na nossa igreja aqui, o Álvaro Tito, e aí ele tava contando que as grandes influências dele foi realmente Oséias de Paula e Michael Jackson. Né? Olha aí. Então, você vê a mescla. Sucesso, cara. Que sucesso. Exatamente. Então você pensa, por exemplo, Álvaro Tito, Matos Nascimento, aí você vem Cassiane. Estamos falando só de anos 80, do que surgiu ali dentro dos anos 80, né? Até 90, que tava bem explodido ali. São coisas que influenciaram, porque... J Neto, cara. J Neto não era aquele que cantava igual o Roberto Carlos? Ele nunca assumiu isso. Não, mas pra mim, cara, eu ouvi aquilo... porque assim, eu cresci ouvindo o Roberto Carlos. Aí eu ouvia o J Neto e falei, caramba, é um Roberto Carlos esquisito, né? Mas era muito Roberto Carlos. Cara, tem uma música muito boa do J Neto. Você conhece, eu não sei se o Chico conhece, que é o É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Cara, é de uma expressão tão simples assim, mas tão gostosa de ouvir, sabe? De alguém que teve só assim, uma ideia de cantar que é bonito pra onde a gente vai. Eu vou cantar isso e pronto, sabe? Essas coisas são de muito valor, assim, desse meio, assim, de anos 80, 90. É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita, é lá que eu vou morar, o pecador não acredita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita.
Gospel. Mas tem até umas capas dele que faz uma referência, assim, tipo, na pose é praticamente a mesma, sabe? O olhar. O cabelo, né? O cabelo tem aquele chapinha e o cabelo mais comprido, estilo que o Roberto usava e tal. E vestido de branco assim, e azul. Exato. Mas é você quem tá dizendo, não é a gente. Exatamente. Então, a gente, é meio que um tabu, assim, não pode falar isso, né? Não, é porque ele mesmo não assumia isso, entendeu? Era muito evidente. Quem ouvia, era muito evidente que ele tinha essa inspiração no Roberto Carlos. Se você fosse falar pra ele não assumia isso aí, não. Não tinha como falar. Então, mas você vê que a quantidade de duplas e, assim, de conjuntos, né? Eu tô falando aqui, Raíssa e Ravel, Daniel e Samuel, são duplas que pegaram a influência do sertanejo também, porque anos 90, Chitãozinho e Chororó, com Evidências, Christian Ralph, toda essa galera que despontou e fez muito sucesso nos anos 90, dá pra gente entender de onde vem a inspiração. Cara, Daniel e Samuel, eu não sei se o Chico conhece, mas conheço. Uma dupla, é Chitãozinho e Chororó cristão, cara, gospel. Só uma correção histórica, assim, né? Chitãozinho e Chororó vem de muito antes, né, cara? Chitãozinho e Chororó da década de 60. Mas eu entendo que em 90 tinha um novo movimento músicas, né, sertanejo no Brasil. Sim, que renovou um pouco, né? A música da igreja, é inevitável que ela não seja influenciada com o que é feito lá fora, né? Como foi dito no outro podcast, isso havia uma defasagem de tempo, é lógico, não era de imediato que era assimilado, até por questão de, tipo, as pessoas são, isso é música do mundo, etc e tal, mas com o tempo isso se tornava mais fácil de ser assimilado. Talvez, por exemplo, se surgia um sertanejo, sei lá, Chitãozinho e Chororó, é mais difícil que quem vivia, já era adulto na época, assimilar uma música igual do Chitãozinho e Chororó pra dentro da igreja. Mas os filhos eram mais fácil, por exemplo, de ouvir, porque ouvia fora, né, na casa dos amigos, etc, e crescia e depois acabava executando esse estilo de música lá na frente. Então, por isso que eu acho que tinha uma certa defasagem, porque quem era contemporâneo da música na igreja, da música que era tocada no, vamos dizer assim, no mundo, né, no meio secular, quem era contemporâneo na igreja não executava, mas a próxima geração vinha, era influenciado desde a infância com aquela música e começava a fazer lá na frente. Antes, até nos anos 70, tinha muita coisa de trio, tinha muita coisa que era coisa dos anos musical, 60. Né? Exatamente, que era coisa que é lá dos anos 60, mas na igreja veio lá na frente. Nos anos 90, quando começou... Tem a Rose e Nascimento aqui? Não, ela é irmã do Matos Nascimento, a Rose Nascimento. Ela já veio na linha da é parente da Adri também. A Adri também é Nascimento, minha esposa, no caso. Adriana Nascimento, dá pra já lançar. Quem cantava a música lá do Gideões, que eu cantei junto com você? Canarinhos de Cristo. Canarinhos de Cristo, cara. Meu Deus. Momento nostalgia. Esse é uma dupla então, mas esse é uma que também surgiu nos anos 90 e que fez um sucesso absurdo ali, com pelo menos 2 dos 3 álbuns deles, LPs, né, vamos dizer assim. 3 LPs dele foram de enorme sucesso, sendo trazido pelo Congresso de Gideões também, que eles fizeram a participação lá, como também, como eu falei lá atrás, eles eram muito tocados nas rádios, né? Eles eram da própria... A rádio tinha uma gravadora e eles eram da gravadora da rádio, né? Então, e vem com essa pegada sertaneja, né? Também, pra missões. Sim. Cara, Daniel e Samuel tem um refrão que é: ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro sem levar nem arranhão, passa no meio das nuvens, toca no fundo do mar, entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. Essa estrutura de sertanejo, de sertanejo é muito bom, cara. Eu gosto, na verdade. A gente fala de músicas iguais hoje, mas antes tinha muita repetição também do estilo musical. Que nem esse estilo mesmo que o Ariel falou agora, ele foi repetido e replicado inúmeras vezes. Porque quem fazia muito sucesso com composições assim, que gravava coisas assim há muito tempo e não fazia tanto sucesso, só depois começou a fazer na voz de outras pessoas, é aquele outro cantor, o Cícero Nogueira. Ele faz urubu, se forma em garçom e levar alimento do bom. E enquanto não chove, não falta alimento, o profeta não morre. Decreta jejum na cova dos leões e o profeta passeia pra lá e pra cá. Enquanto tem crente na cova, o leão tem que jejuar.
E pra gente que olha de fora, bem de fora mesmo, a gente consegue ver um padrão nas músicas, principalmente das que faziam sucesso, assim, Cassiane, sei lá, Damares, Eichla. As músicas da Cassiane, pra mim, tinham uma fórmula só. Aquela música que ia num crescendo, e aí dava aquele repique da bateria, aí entrava com fogo total, tal, que tudo explodia, aí ela ia terminando pra baixo, assim, e acabava. Esse era o formato das 500 graus de unção, né? 500 graus de Fogo Santo e Poder, cara. E tinha a estrutura também, que era a estrutura das convenções Sim, dos sim. instrumentos, né? Tinha sempre umas convenções e tal. Então, é aquela coisa, Exatamente. né? Quando você ouve um CD sem conhecer muito, né? Sem se aprofundar nele, você ouve várias músicas e fala, nossa, é tudo música igual, né? Isso é bem comum, né? Quando a gente vai pegar um estilo diferente do nosso e a gente acha que é tudo parecido. E essa era a impressão que eu tinha também, que existia uma estrutura, uma formulinha de fazer a galera entrar na música, dava aquela explosão e tava todo mundo girando e tal, e vibrando com a música, e aí ela cumpriu o papel dela. Isso tem na estrutura do corinho, por exemplo. O corinho, se você prestar atenção na estrutura do corinho, ele sempre é uma introdução parecida com forró. E daí, quando acaba essa introdução, você tem só o vocalista fazendo umas pausas dramáticas na canção. E o varão de guerra aqui está. Com um instrumento assim, bem pianinho, sabe? Bem baixinho. Por dentro e por fora ele está olhando. E daí, de repente, vem uma estrutura de preparação, e daí começa o ritmo, já pra você, né, ter toda essa estética da música do corinho, acaba influenciando. O movimento influencia, porque esse momento do vocalista falando baixinho, tal, a letra da música, e só ele cantando, te dá a liberdade pra quem tá participando de participar realmente desse corinho, não só cantando, mas glorificando, falando aleluia, batendo palma e tudo mais. O que o Ariel falou é muito importante. Uma das estruturas da música pentecostal é exatamente isso, é a participação das pessoas que estão ali no meio. Então, seja com glória a Deus, seja com as palmas, seja com aleluia no meio. Então, às vezes, o cantor pede essa participação. Então, geralmente, ele joga uma frase forte ali, né? E Jesus tocou no esquife e o morto levantou, pá! E já dá aquela pausa dramática, porque ele sabe que vai vir um glória a Deus do pessoal, legal. entendeu? Gente, eu não tô rindo de deboche, tá, gente? Eu tô rindo porque eu tô achando muito interessante. Bom, então, gente, tem aqui Ludmilla Feber, tem Cristina Mel, Rose Nascimento, Soraya Moraes, tem a Damares com o clássico Sabor de Mel, né? Que quem pensa em música pentecostal e não pensa em Sabor de Mel não sabe o que está pensando, né? Fernanda Brum e tal, e toda essa galera. A gente vê que teve muita mulher, né? Nessa época surgiram muitas mulheres que despontaram aí, tanto que a MK investiu no Voices e tal, e fizeram bastante sucesso nos anos 90. O que foi uma coisa muito legal pra época, porque em 97, se eu não me engano, criar um grupo só de mulheres, assim, no meio cristão, né, eu sei que talvez a maior parte das cantoras cristãs, das músicas cristãs, são feitas por cantoras mulheres, né, mas você reunir um grupo pra época, até, assim, sei lá, 2013, eu não sei até onde foi, cara, é muito expressivo isso, assim, pro meio, né, pra sociedade como um todo. Sim, sim. Bom, anos 2000 então, acho que a gente já começa a se distanciar emocionalmente do movimento, porque aí, né, já é uma coisa que a gente não acompanhou mais tão de perto, principalmente por causa da internet e tal. A oferta aumenta muito, né, da música cristã e tal, e a gente acaba conhecendo coisas muito específicas, mas a gente pode citar o Irmão Lázaro, que foi muito forte e não ficou preso só no movimento pentecostal, chegou a muitos outros rincões aí também. Ele foi um que conseguiu quebrar essa barreira, né. O Diante do Trono, né, a gente fica naquela, né, é pentecostal, mas é batista e tal, mas é que influenciou, né, bastante. Influenciou muito, e a partir daí veio Nívia Soares, né, veio André Valadão, né, veio muita gente que acabou criando muitas músicas, e essas músicas chegaram em muita gente. Vocês colocaram aqui 4x1, que foi uma banda bem diferenciada pra época também, né, com uma proposta diferente e tal, bem interessante. 4x1 já bebe de Novo Som, que bebe Novo Som, Roupa Nova, que vocês falaram no programa anterior. Cara, você sabe que eu
só descobri que Novo Som ele imitava o Roupa Nova por causa do programa. Eu nunca associei. Igual o Roberto Carlos, né? J Neto e Roberto Carlos, né? Nunca tinha pensado. Não, aí já é impossível. Mas tinha um grupo nos anos 90, 2000 ali, que realmente esses eram muito inspirados no coisa que chamava o grupo Ruama. Mas eu acredito na verdade da cruz. Eu ainda acredito, meu caminho é Jesus. Esses eram, inclusive, pessoas do Roupa Nova que produziram. Sabe o que eu vi que faltou aqui na lista? Talvez anos 90 ainda, ou começo dos anos 2000, Toque no Altar, né? Toque no Altar. Algumas músicas deles que bombaram, depois parece que se dividiram. Sim. E virou chamando a arca, trazendo a arca, alguma coisa assim. Aí foi virando, é igual o Voices, né? Foi se dividindo, só que daí eles foram fazendo outras bandas. Que é um movimento que veio junto com o Livres para Adorar também, né? Tipo, meio parte do mesmo tempo, do Livres Juliano Som. Cara, é Juliano Som ou Juliano Som? Tipo, o filho do Juliano, entendeu? Não, é uma piada. Juliano Som. É Juliano Som porque Juliano ele Som. É coreano. Tipo Ariel Som. Ariel Som. Ele é coreano. O certo deveria ser Juliano San, né? Porque ele é japonês e tal. É coreano. Não sei, pra mim é... Rapidinho. A gente tava falando das estruturas do louvor, né? Do corinho e tal. E aqui em 2000 a gente tá falando do irmão Lázaro, que tem uma coisa curiosa sobre o Lázaro, que ele era do grupo Olodum, né? Então a carreira dele começou muito antes dele se converter. E daí, no grupo Olodum, sei lá, 97, não sei, anos 90. E daí, quando ele se converteu, ele começou a cantar as experiências que ele teve com Deus nessa época. E tem uma música dele que é Ainda Bem Eu Vou Morar no Céu, que tem essa estrutura também que a gente tava falando do corinho. Ele dá esses espaços de tempo pra igreja compartilhar com a música, né? Dando glória, aleluia e tal. E daí, no final da música, ele fala: os inimigos da igreja vão ficar aqui e eu vou subir e eu vou subir. A depressão, as enfermidades vão ficar aqui, eu vou subir, eu vou subir. E aí, quando ele, no show ao vivo dele, quando ele fala assim, olha, agora eu quero ouvir um glória bem alto, porque vocês vão falar agora um glória bem alto, porque aí ele canta. Essa agora você vai dar um glória que vai balançar o teto dessa igreja, presta bem atenção. Satanás com seus demônios não vão nos impedir. Eu vou subir, agora encha o... Então, é justamente esse pan da música que dá já essa autorização, né? Deixa, pra gente... né? Eu pensei que você ia falar que no show ia acontecer meio que Lady Gaga, assim, sobe um elevador, assim, eu vou subir, a plataforma ia subindo, assim, ia ser fantástico, hein, cara? Não duvido que alguém não tenha feito isso, mas tudo bem. Mas não tenha tido a ideia, né? É que o Thales não cantava essa música, mas ele subia nas treliças do palco, assim, pra cantar. E vocês esqueceram aqui, eu coloquei como um grande conhecedor do movimento pentecostal brasileiro, Regis Danese e Fernandinho. Como vocês vão esquecer esses dois nomes? Eu nem lembro quem é mais. Regis Danese é como Zaqueu, cara. Zaqueu, quero subir. Meu Deus, cara. Parabéns. E Fernandinho, né, mano? Fernandinho talvez seja ainda anos 90, não sei. Veio na mente aqui agora também. Até hoje, né? Faz música aí que as igrejas estão cantando. E olha, Fernandinho, pra quem quiser ver, tem um vídeo no meu canal que eu entrevistei o Fernandinho. A gente fez uma entrevista. Não fui eu que falei com ele, foram uns amigos. Mas a conversa com ele me fez redefinir um pouco de como os artistas cristãos, né, evangélicos no meio pentecostal, consomem suas músicas e como eles produzem, né? Ele fala muito do que, tipo, eu sou o que eu como, né? Então, tipo, eu faço música daquilo que eu ouço, das referências que eu tenho. E foi uma entrevista, assim, de entender o meio evangélico, assim, com respeito, com muito respeito pra mim, assim, naquela época. E o Fernandinho foi uma figura essencial, cara. Eu gosto muito da pessoa dele como músico, como artista e tal. E também das obras, né? Dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É bom conhecer, né? Porque às vezes a gente fica criando muito a partir do personagem, a partir do artista, né? A partir de histórias que a gente ouve e tal. E a gente, às vezes, começa a descobrir que por trás de tudo são pessoas, né? E pessoas com vontade de fazer a coisa certa, né? Mas a partir daí, depois de Fernandinho, o que tem no universo pentecostal brasileiro? O que vocês cantam na igreja? Fala de Gerson Rufino, Chico. Gerson Rufino. Quem é Gerson cara? Rufino? Gerson Rufino foi, assim, a mim não influenciou tanto porque eu já...
não cantava tanto, não era mais o estilo que eu tava ligado. Sério? Poxa, cara, adorava Gerson Gerson Fina. O estilo worship veio pra ficar lá também ou ainda tem um pé na raiz da música pentecostal brasileira? Não, ainda tem um pezinho, mas bem menos. Por exemplo, na minha igreja não tem mais questão de, sei lá, distribuir oportunidades. Explica o que é isso pra quem é da outra bolha. Puxa, é tão simples pra mim. Não, Eu sei o que é, mas talvez tenha gente que não conheça. Mas, por exemplo, na Assembleia, principalmente em igrejas menores, até hoje, assim, a igreja é um pouco menor, há distribuição de oportunidades. Então, de imediato, vamos pensar na liturgia do culto. Você entra, faz oração, leitura da palavra, canta 2, 3 hinos da harpa cristã, e em sequência, aí, por exemplo, já é umas 8 horas da noite, o culto vai até as 9. Das 8 até umas 8h30 são distribuídos oportunidades para os membros da igreja. Então, o pastor Mas é dado abre senha, o microfone. assim? Tipo, ou abre o microfone, quem levantar primeiro vai. Ou ele abre o microfone e fala, ó, se alguém quer vir aqui contar um testemunho, cantar um louvor, tá livre. Ou ele mesmo aponta, ó, irmã fulano de tal venha cantar, ou irmão fulano tem um testemunho pra apontar. Mas não chega antes, a pessoa não chega antes do início do culto? A pessoa chega e fala, hoje eu tenho um cântico pra apresentar. Claro. Antes de começar... Quando eu ia era bilhetinho, a pessoa levava o bilhetinho pro pastor e falava, eu tô com um louvor preparado aqui, aí assim, chegava um ponto de ser tanta gente querendo participar, que algumas pessoas que sempre no encerramento das oportunidades o pastor falava, olha, tem mais gente que mandou aqui os bilhetinhos e tal, a gente tá encerrando esse momento agora, mas sei lá, no próximo culto venha e participe. O pastor tinha uma frase específica pra isso, nesse encerramento aí, ó, os que não cantaram hoje, fica no óleo, que semana que vem tem mais. Fica no óleo. Fica no óleo, ou seja, fica aí, não vai estragar, guarda o que tem aí, que semana que vem você canta. Já tá anotadinho aqui os nomes. Eu acho que isso, eu como músico da igreja, assim, eu cresci muito musicalmente por causa dessa estrutura de oportunidades. Então, porque... Você aceitava essas oportunidades, ia lá e fazia uma apresentação? Sim, oxe, quantas vezes? Opa, olha que legal. Eu tô na bolha também, cara. Mas assim, eu falo assim, como músico no sentido, por exemplo, eu tocava, sei lá, guitarra, eu tocava teclado na igreja, então a irmã Maria ia lá cantar, ela não tinha ensaiado comigo. Ela chegava pra mim e falava, no máximo, as melhores falavam assim, ó, eu vou cantar a música tal da Cassiane. Amém, beleza. Se eu conhecia, amém. Aí ela começava a cantar, nisso eu tinha que procurar o tom que ela estava cantando e depois você ia atrás do tom dela. Cara, exatamente. Isso cresce muito. Cara, a igreja é uma oficina de músico e cantor, cara. Exatamente. E aí, é uma oficina muito fantástico. E, cara, isso eu posso dizer que isso, nossa, desenvolve meu ouvido absurdamente, assim. Então, por exemplo, você começa a cantar, se eu tiver com um violão, eu não tenho ouvido absoluto, ok? Mas, tipo, se eu tiver com um violão na mão, em 3 frases eu já achei o tom que você tá cantando. Lógico que se for uma estrutura mais simples, né? Não vou você faz aquele scan, né? Você faz aquele scan e vai atrás do tom. Aquele ouvido absoluto, pra quem não sabe, gente, são pessoas superdotadas musicalmente que conseguem identificar o tom do ventilador, por exemplo, e falar, esse ventilador está em Mi menor. tinha um rapaz que tocava com a gente e ele tinha ouvido absoluto, um menino lá, né? Ele tinha ouvido absoluto e ele falava que ele se incomodava muito, inclusive, porque tudo ele ficava procurando tom. Ele tava andando na rua, ele ficava, e às vezes ele tem que se desligar, porque passava o carro, ele sabia que era um dó sustenido. Ele escutava o barulho do transformador na rua, ele sabia que era um si bemol, sabe? Uma coisa assim. E ele tem que desligar, cara, porque ele falava que isso chegava a atrapalhar ele, assim, a concentração, porque ele tava toda vez ligado. Mas pra gente, como músico ali, ele ajudava muito. Então a pessoa tava cantando, playback enroscava, a gente já caía tocando junto, entendeu? Não tinha nem delay, não tinha nem um gap assim. Já emendava. Às vezes a igreja nem percebia que o playback tinha parado. Então, tinha muito isso também na minha época, cara. Muito. É porque a gente, essa cultura de pegar a música, tirar igualzinha do CD, pelo menos onde eu ia, era muito recorrente, assim. A gente tinha que tocar igualzinho o CD, todos os arranjos, todas as notas, assim, bonitinha, certinho, pra quando isso acontecesse a gente tá super preparado, assim, sabe? Exatamente. Muito bom, gente. Cara, legal demais. Eu sei que tem muita coisa de 2000 pra frente, já estamos aqui nos anos 20,
20, né, cara? A gente falava em anos 20, a gente lembrava 1920, né? Agora já estamos falando de anos 20, 2020. E tem muita coisa aí recente. Se você que está ouvindo tem alguma coisa que marcou você dentro da sua bolha, com todo respeito usando essa palavra bolha, né? Dentro do seu universo, da sua realidade, e a gente não citou aqui, ou vai nos comentários do site, ou coloca nas redes sociais, ou no nossos posts no Instagram, coloca nos stories e tal, e acrescenta, ajuda a gente a lembrar de coisas, e tem muita coisa que com certeza o Ariel e o Chico também tá no coração deles, mas não saiu aqui hoje, né? Porque a gente contou de várias histórias interessantes e pra resumir a história, eu curti demais. Foi muito legal ver tudo que vocês viveram e como é uma realidade bem diferente da que eu vivi, mas não é melhor e nem pior, é só uma outra realidade e a gente lembra com muita saudade, com nostalgia, e eu gosto muito de viver momentos assim. O primeiro programa falando sobre música contemporânea brasileira, evangélica brasileira, acho que ele foi mais histórico mesmo, já veio numa estrutura mais histórica, mas o nosso já foi, acho que mais nostálgico, assim, né? A gente veio falando do que lembrava e do que gostava, mais do coração, que fazia. Né? Mais emocional. Sim. A música, ela constrói, né, a gente, ela constrói a nossa cultura, né? A gente nasce ouvindo de tudo, praticamente. Então, eu acho que muito do que tá aqui vai tocar quem tá ouvindo nessa questão nostálgica, né? Porque é como eu digo, são músicas que fizeram parte do meu passado, mas me construíram como músico ao longo dos anos. Então, acredito que o Chico tem a mesma experiência. Algumas músicas a gente não lembra, mas só de ouvir é aquele sentimento, sabe? Aquela coisa que toca na alma. E eu acho que a música tem esse poder, e eu acho que a gente precisava de artistas com essa intenção, fazendo músicas mais intencionais, sei lá, poéticas ou não, mas que comuniquem Cristo e que façam parte de um 2020 pra gente lembrar lá em 2070 como 2020 foi incrível. E se não vai fazer você que tá ouvindo lembrar dessas músicas, com certeza vai fazer você fazer o que eu estou fazendo, que é jogar no Google cada artista citado aqui pra conhecer, pra poder ouvir. Terminando aqui, eu vou querer ouvir algumas dessas músicas que foram citadas. Com certeza algumas já estão tocadas aqui dentro do programa, né, na edição. E foi muito legal toda essa experiência que a gente teve junto aqui. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho, e 2020 já chegou! Já chegou! Já chegou 2020! Tá valendo! Tá valendo o novo ano mais incrível das nossas vidas. Sim! E agora fica a dúvida, século 21? O século é 21 ainda, agora a década ainda é a de 2010. Então a dúvida é outra, né? Verdade, eu confundi a polêmica. Assim, oficialmente, a nova década começa em 2021. Sim. 2020 ainda é a década de 10, mas aí, década assim, de 20. Né? Aí é questão de semântica, né? A gente pode encarar como a nova década começando, porque mudou o decimal do ano. E você que ouviu o último programa de 2019 sabe pra onde estamos caminhando nesse ano de 2020. E a gente já começou dando seguimento ao projeto, né? Dando seguimento ao sonho, ao chamado que entendemos de Deus, de irmos pra Espanha ainda nesse primeiro semestre. Ainda nesse ano vamos pra Espanha, gente. Olha só que loucura. Então nós estamos fazendo várias coisas. A gente, como, né, todas as pessoas que querem fazer algo, que tem um alvo, faz o quê? Um planejamento. Antes disso, ora, né? Sim. Não, é porque a oração já tava lá no programa de 2019, né? Tá certo. Então, assim, em 2019 a gente orou bastante, a gente entendeu que a gente ia pra ir pra Espanha, e agora, em 2020, a gente já tá convicto. A gente vai. Já estamos dando os passos para essa nova fase, que a gente acabou de chegar, inclusive, de Brasília, onde a gente passou 10 dias em conversas, em treinamentos, em mentorias, aprendendo mais sobre o desafio transcultural. A gente esteve no curso Perspectivas, a gente esteve com o pessoal da Missão Além, com o pessoal da Tente Internacional, com quem a gente faz o jet lag, né? O Gustavo
Gustavo e a equipe que estava lá reunida, e a gente teve altas conversas com missionários que estão no campo, falando sobre choque cultural, falando sobre adaptação e entendendo mais sobre a missão de Deus pro mundo, que foi o curso Perspectivas que a gente participou. Sim, além de todos os amigos que a gente encontrou e que deu palavras de conforto, falaram que a gente tá no caminho certo. Que estão orando por nós. Né? E as pessoas que a gente conheceu lá, né, que a gente encontrou, ouvintes do podcast que estão nos ouvindo agora, foram muitas pessoas, ganharam os bottoms, né, já colocaram nas redes sociais, já marcaram a gente já repostou nos nossos stories. Então, um grande abraço a todo mundo, foi muito legal conhecer, e você que nos encontra nos eventos, venha procurar a gente que você vai ganhar o bottom de irmãos.com. Isso vale até na Espanha, né? A gente não vai estar em muito evento na Espanha, não. Mas se alguém encontrar a gente por lá, a gente vai ter bottom pra distribuir, então fica ligado aí. E se você quer conhecer um pouco mais sobre essa jornada nossa, sobre como a gente se despertou pra ir pra Espanha, pra conhecer os espanhóis melhor e tal, por que a gente vai pra lá, escuta o nosso último podcast e entre também em irmãos.com/na Europa. Sim, lá a gente tem uma historinha resumida do que a gente falou no podcast e também tem o formulário para você se envolver mais, né? Você pode se inscrever para receber notificações, para receber mais informações e também para se tornar um de nossos mantenedores, porque nós estamos no processo. A nossa ideia é mudar no final de maio, olha só. Depois do Encontro Cepal, nós seremos enviados como missionários lá no Encontro Cepal, também na nossa igreja nessa época, e no final do mês nós pretendemos fazer essa mudança. Então tem muita coisa para acontecer e nós precisamos de parceiros, precisamos de pessoas que vão com a gente de alguma forma fazer esse trabalho lá na Espanha, e a gente conta com vocês que já nos conhecem há tanto tempo, conhecem o nosso ministério, sabem da seriedade dele, sabem que a gente não vai lá para passear, né? Não, e inclusive a gente quer pedir oração para vocês, porque tem alguns passos que serão muito decisivos assim na nossa jornada até a gente para lá. Por exemplo, compra de passagem, aluguel de casa assim que a gente chegar lá, emissão de documentação, e tudo isso vai muita grana. Tem muita documentação, então muito mais do que a gente esperava de coisas para fazer. Inclusive, para sair do Brasil, né, você tem que declarar na Receita Federal que você está mudando de país e tal. Tem um monte de passos que a gente desconhecia, porque a gente nunca fez isso, que estamos tendo contato agora. Então, assim, além de tudo que a gente está fazendo, além de mudança, além do trabalho que não para, a gente está desenvolvendo, está trabalhando, está fazendo o ministério aqui, tem toda essa parte de documentação que demanda muita serenidade nossa, tranquilidade e muito empenho também para fazer tudo direitinho e não deixar nada para trás. Então venha com a gente, ore conosco, peça para Deus assim, nos dar sabedoria para desembaraçar todos os processos de documentação e também pela parte financeira, né, que a gente precisa levantar aí pelo menos mais 40% do orçamento que a gente já tem hoje. E gente, então oficialmente começou a nova temporada do podcast Irmãos.com, esse programa bem diferente, descontraído e muito nostálgico para quem viveu essa realidade e muito informativo para quem não viveu diretamente essa realidade. Para mim, também foi muito legal por causa disso, de conhecer esse outro lado, né, diferente do meu. E eu tenho que agradecer muito, mas muito mesmo, ao Ariel e ao Chico, que não só participaram desse programa, mas editaram esse programa comigo. Na verdade, eu finalizei o que eles fizeram, né, porque o Ariel cuidou toda a parte de voz, né, que dá um trabalhão, cortar gagueiras e acertar muitas coisas. Dentro do que foi falado, o Chico veio na segunda fase e fez toda a pesquisa das músicas e colocou todas elas aqui na trilha. É muito conhecimento, né, gente? Sim. E eu vim só pra arrematar. Eu vim pra dar aquela revisada, pra colocar uma musiquinha ou outra que eu gostaria que estivesse lá. E, inclusive, quando vocês ouvem o dueto lá dos Gideões Missionários da última hora, do Chico e do Ariel, fui eu que coloquei na edição final, porque eles não tinham colocado, não. Eles cantando junto a música. Olha só, uma surpresinha pra eles, hein? Então esse programa foi editado a 6 mãos, né? 3 mãos no mouse e 3 mãos no teclado, e tá aqui finalizado. Então, muito obrigado, Ariel e Chico. Vocês são muito valorosos pra nós, né? A gente pôde ir lá pra Brasília, participar do Perspectivas e conversar com tanta gente sem se preocupar, porque a gente sabia que voltando já estaria tudo pronto e a gente só precisaria finalizar. Então, muito obrigado. A gente tá muito junto nesse ano. Eles vão participar outras vezes, tanto com a voz quanto com a edição. Nós formamos uma parceria bem legal aí de amigos que estão junto. Então, muito obrigado mesmo, gente. Deus abençoe muito vocês e que essa parceria caminhe muito aí, inclusive quando a gente estiver lá na Espanha.
acompanhem, a gente conta muito com vocês por aqui. E muito obrigado a todos vocês que ouviram, todos vocês que estão conhecendo o podcast Irmãos.com porque se interessaram pelo tema. Saibam que tem muita coisa lá pra trás, já estamos chegando no programa número 400, que a gente ainda tem que pensar na surpresa que a gente vai fazer nesse programa. Não, já tá tudo organizado. Tá tudo organizado, já tá gravado até. Tá nada. Então, assim, tem muita coisa pra você conhecer, volta lá, ouve e ajuda a divulgar. Se você tem amigos que viveram essa mesma época, compartilha esse programa, segue a gente nas redes sociais, participe do nosso grupo no Telegram, no nosso canal de transmissão no Telegram, Instagram, Facebook, tá tudo aqui no post, é só clicar e seguir a gente aí pra ser feliz em 2020 também. E tenha um ótimo ano de 2020. O que será que vai acontecer com as pessoas e com a gente em 2020? Só vamos saber em dezembro, né? quando a gente fizer a nossa retrospectiva. Só vivendo. Então vamos viver, Brasil.